Olá, eu sou a Júlia do blog Os Voos da Joana e hoje a gente vai falar sobre depressão pós-parto. Eu tô postando aqui uma live que a gente fez no Instagram sobre o assunto e eu espero que vocês falar um pouquinho da minha experiência, como que foi o meu puerpério, o meu diagnóstico de depressão pós-parto, como que eu resolvi isso, o que eu senti. Não sou da área, não sou psicóloga, não sou especialista, não sei responder muitas perguntas que vocês podem vir a ter, mas o que eu puder ajudar, vou fazer com o maior prazer do mundo, tá? Então, mandem perguntas, interajam aqui comigo, mandem coraçõezinhos se vocês estiverem gostando para eu saber que vocês estão curtindo. Enfim, quero que seja um bate-papo bem informal mesmo, uma coisa bem leve na medida do possível, apesar de ser um assunto meio pesado, que muita gente tem receio, vergonha, medo, enfim, de aceitar que tem ou que teve e de falar sobre isso. Então, assim, tem que ter um pouquinho de coragem mesmo, porque mexe muito nas nossas feridas. E agora, cara, eu acabei de sair do banho, tirei maquiagem, tudo, falei, vou aparecer com a cara lavada, só passei um leve batonzinho aqui pra não aparecer tão com a cara lavada, e falei, vou assim mesmo, senão o negócio não vai, vou dormir mais leve. Então, vamos lá, eu só tô tentando aqui, gente, como eu também nunca faço live, eu tô tentando ver como é que faz pra colocar aqui o tema, mas tudo bem, vamos seguir. Então, como que tudo começou? Vamos lá, primeiro boa noite, obrigada aí de vocês estarem aqui comigo, espero que vocês gostem. A gente vai falar um pouquinho sobre depressão pós-parto, como aconteceu comigo. Bom, voltando um pouquinho, 18 dias antes da Maria nascer, eu perdi minha mãe. Muita gente pergunta, né, Júlia, desculpa a pergunta, como é que isso aconteceu e tal, e eu não tenho o menor problema em falar. A minha mãe tinha um aneurisma na aorta abdominal e a gente já tinha descoberto, ela tinha uns 5 anos, e o aneurisma não era cirúrgico ainda. O risco dele explodir era menor do que ela se submeter a uma cirurgia. E o procedimento era não deixar aumentar, né? Só que ela fumava, ela não parou de fumar, ela tinha pressão alta, tinha um monte de problema na minha família, em casa, enfim, ela se abalava muito com tudo isso. E aí o que aconteceu? Cresceu. E cresceu a ponto de ser cirúrgico. Então ele chegou num ponto em que ele tinha mais risco de romper do que a cirurgia, que já era de altíssimo risco. Então eu tô só explicando um pouquinho pra vocês entenderem por que aconteceu isso. E aí ela ficava angustiada de viver sabendo que ela poderia morrer a qualquer momento daquilo explodir. E se ele explodisse, ia ser fatal na hora, tipo, não daria tempo de chegar no hospital, porque imagina que é na aorta abdominal e é como se fosse a veia do nosso braço, né? Grossa assim, então passa muito sangue. Então, assim, é diferente de um AVC no cérebro, que é tipo isso aqui, uma veia assim, né? Então ela não conseguia viver com aquilo. E aí ela falou, eu quero fazer essa cirurgia, vamos resolver isso logo. Ela tava super positiva, eu sei que eu vou conseguir vencer isso. E eu falei, mãe, ela ia fazer antes do chá de bebê. Aí eu falei, não, mãe, vamos fazer depois, né? Porque eu já sabia que eu ia perder ela. Eu já sabia que se ela se submetesse a essa cirurgia, ela não ia voltar. Porque os médicos sempre alertaram a gente que era muito arriscado, nanana. E aí eu falava, mãe, vamos fazer primeiro o chá de bebê, né? Faz essa cirurgia depois que a Maria nascer. E ela falava, não, porque agora eu consegui aprovação no plano de saúde, levou quase 1 ano. Enfim, resumindo a história longa, ela fez a cirurgia e realmente foram 16 horas de cirurgia, muito complicada. E aconteceu tudo o que aconteceu e eu prestes a parir. Enfim, e aí ela faleceu. Como não é esse o tema, né, gente, eu tô tentando resumir. Só que eu falo mais com o nome da cobra, né? Aí, enfim, ela morreu. E aí as pessoas ficaram super preocupadas, imagina, né, gente? É coisa de novela isso, né? Fala sério. Tipo, como assim você vai perder sua mãe 18 dias antes de você parir? Tipo, surreal. Aí eu acalmei as pessoas. Eu não sei de onde veio uma força sobrenatural. Eu vou falar um pouco mais baixo, porque a Maria até ouviu minha voz e chorou agora. Uma força sobrenatural do além. E eu dava força pras pessoas, sério. Foi uma coisa surreal, as pessoas achavam que eu ia parir ali, né? E eu acalmava todo mundo falando, gente, calma, não vou parir, porque eu não vou confundir amor com dor. Vida com morte, né? Na verdade.
E aí eu fui tocando, só que assim, imagina que eu não pude viver o luto da morte da minha mãe, porque eu tava prestes a parir, eu tinha que pensar na saúde da minha filha. E quando eu começava a pensar, tipo, a me desestruturar, eu chorava muito, era desesperador. E eu sabia que eu tava passando uma coisa que não era boa pra ela. Então imagina, eu fui podada de viver o luto da morte da minha mãe. Aí, bom, 18 dias depois, minha mãe morreu dia 2 de julho, dia 20 de julho, a Maria nasceu. E eu queria um parto normal e algumas pessoas me desencorajaram. Do tipo, Júlia, parto normal já é muito complicado, você tá sem uma estrutura emocional boa pra isso, nanana. E eu falei, eu quero parto normal. E se ela tiver que estar comigo, ela vai estar em espírito comigo. Enfim, e gente, consegui o parto normal, não deixei que nada me abalasse. E fiz, e foi tudo lindo e tudo maravilhoso. E eu também não pude viver o meu luto da morte da minha mãe quando minha filha nasceu, concorda? Por quê? Porque eu tinha que dar atenção pra minha filha, porque eu tinha que amamentar, e porque nananã, e porque se eu tivesse estresse eu podia perder leite, enfim. Aquele caos. E fui tocando um dia de cada vez sem pensar. Sabe quando você vai bloqueando a mente? Eu pensava, eu cortava o pensamento. Eu pensava, eu cortava o pensamento. E aí foi indo. Só que, pra quem acredita ou não, eu sou muito ligada em psicossomático, né? Em doenças psicossomáticas eu fui pesquisar. Porque quando a Maria nasceu, e com o tempo, pra quem me segue aqui há mais tempo, deve lembrar que ela teve muito refluxo. Não é muito. A bichinha chorava, gente, dia, tarde, noite, madrugada, 24 horas. Era, tipo, desesperador. Eu achei que eu ia bater a cabeça na parede, que eu ia enlouquecer. Eu só me perguntava o que eu fiz da minha vida. Tipo, foi pânico. Ela chorava demais. E aí ela começava a acordar das sonecas, eu começava a tremer, de pavor de que ela ia acordar e começar a chorar. E era o refluxo, era aquele oculto, né, que vinha e voltava queimando, tipo azia na gente, que é horrível. E ela voltava queimando, né, com ácido gástrico, e a bichinha chorava pra caramba. E eu comecei a pesquisar, eu falei, o que é refluxo? Não é possível, por que ela desenvolveu isso, né? E eu fui ler que no fim da gestação, quando a mãe passa por um processo emocional muito forte, o bebê pode desenvolver refluxo. Ou seja, tudo indica que esse refluxo que ela teve, quem desenvolveu nela fui eu. Mas eu não podia sentir culpa, certo? Porque, gente, era um processo natural, eu sou ser humano, como é que eu não ia sentir aquilo? Era uma morte da pessoa que eu mais era louca no mundo de amor, que era minha mãe. Então, fazer o quê? Falei, bom, tudo bem, enfim. E aí começaram os perrengues. Assim, a gente já sabia, eu e meu marido, antes da gente engravidar, que a gente tava sozinho. A gente não tem família perto. A minha mãe, mesmo se tivesse viva, não ia conseguir ajudar muito, porque a saúde dela estava um pouco mais debilitada e ela morava no interior. Então, assim, a gente ia ser a gente mesmo. Só que a gente não contava com tanto perrengue, né? E aí, aquilo foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, a Maria foi dando muito trabalho, eu não sabia o que fazer. E aí eu comecei a sentir muita falta. Porque se ela podia não estar presente, mas eu falava com a minha mãe todos os dias. Qualquer coisa que acontecia emocionalmente, pra quem que eu ligava? Pra minha mãe. Então tudo eu pedi uma opinião pra minha mãe. Mãe, o que eu faço? Tô doente, o que eu faço? O que eu tomo? O que eu isso? O que eu aquilo? E com certeza ela era meu porto seguro, certo? Então assim, eu comecei, meu Deus, pra quem que eu vou perguntar? Eu não tinha pra quem perguntar. Quem que vai me ajudar nessa hora? Eu não tinha quem me ajudasse naquela hora, nem pra me ouvir chorar no telefone, sabe? E aquilo eu fui guardando, porque com quem que eu ia compartilhar? E aí eu compartilhava muito com o Marcelo, com meu marido, e que coitado, né, também passou um perrengão comigo aqui. A gente não tinha ajuda, mas aí a gente contratou a faxineira que vinha uma vez por semana, começou a vir duas e começou a cozinhar, e ele deixava fruta picada pra eu comer, e eu não dormia, e quando eu não durmo, gente, eu sou o cão, né, porque a gente não dorme, mãe, e eu não tinha ninguém pra falar, fica com a minha filha um pouquinho pra eu ir deitar, eu não tinha isso, e mesmo se eu tivesse, ela não parava de gritar, porque ela só chorava, ou seja, caos generalizado. Aí pra ajudar,
começou o lance da amamentação. Eu tive mastite no começo, depois a Little começou a não ganhar peso, aí eu teve que entrar com fórmula, enfim, gente, foi muito perrengão, né? Porra, hoje eu penso, eu falo, como é que não entra em depressão pós-parto? Não tô tirando o mérito de quem teve depressão pós-parto sem motivo, entre aspas, porque assim, a depressão pós-parto já deixa a gente muito louca, cara. Quer dizer, o pós-parto já deixa a gente muito louca. Os hormônios mudam, enfim. E aí, quando você tem isso aqui de motivo, cara, você pode entrar em depressão pós-parto, né? Ou baby blues, né? Que é diferente. O baby blues é um pouco depois do parto. Eu tive uma depressão pós-parto tardia, porque eu fui ter com 4 meses. Na verdade, eu senti que eu estava realmente enlouquecendo com 4 meses. Mas eu já devia estar um pouquinho antes. Mas o diagnóstico mesmo veio em novembro. E ela nasceu em julho. Enfim, aí que aconteceu o negócio do peito. Aí a amamentação. Aí começou todo aquele perrengue que eu compartilhava aqui também. Ela começou a não ganhar peso, aí começou a ter que complementar com fórmula. E eu fiquei louca, absurdamente louca com isso. Aproveitando que aí estamos em mês de agosto, né? Hoje ainda, o Dia Mundial aí do Aleitamento Materno. Eu comecei a ficar louca. Eu nunca romantizei a maternidade, eu nunca... nunca meu sonho é amamentar, nunca, gente, nunca tive isso, nunca. Mas depois que ela nasceu, eu fiquei tentando as ideias. E aí eu falava, amamentei, eu não sou suficiente pra minha filha, aquelas coisas tudo que a gente fica, né? Não é possível, se a natureza, aí eu comecei a questionar a natureza, se a natureza é perfeita, como que eu não tenho leite? Ou como que ela não tá mamando o suficiente? E fiz de tudo, veio consultoria de amamentação, e fiz translactação, e aquele caos todo que eu não sei quem aqui acompanhou. Gente, vocês estão gostando? Põe um coraçãozinho aqui pra eu saber, que senão eu tô falando aqui, achando que eu tô louca, falando sozinha. E aí, enfim, aí o negócio foi começando a me deixar mais tantã. Então, imagina, tudo isso que foi acontecendo, Isso, gente, põe mais. Aí eu fui ficando meio tantã. E aquilo foi, e aquilo ia me sugando, e ela chorava, até que eu comecei a querer bater a cabeça na parede. Eu comecei a ter o sentimento de que eu queria sumir, de que eu queria ir embora e nunca mais voltar. Ou voltar quando tudo isso tivesse passado. Sabe assim, quando você quer cavar um buraco, entrar no buraco e voltar só quando a tempestade tiver passado? Era esse o meu sentimento. E aí eu falei, opa, tem coisa errada, mano. Como assim? Eu tinha vontade, gente, sério. Ai, é difícil, mas assim, eu tive vontade de pegar ela e falar, para, pelo amor de Deus, que eu vou enlouquecer. Era isso meu sentimento, assim, eu falei, mano, não é possível isso ser a maternidade, cadê aquela coisa maravilhosa que as pessoas falam? Eu não tô vendo isso não pode ser humano. Eu chegava na minha pediatra, eu falava pra ela, doutora, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Eu vou enlouquecer. Eu falava, eu vou enlouquecer, isso não pode ser normal, isso não é humano, eu nunca vi um bebê fazer isso. Eu nunca vi uma mãe assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu desesperada, gente, desesperada. E aí, por causa do refluxo, né, ela ficou 24 horas sem dormir, só chorando 24 horas. Foi pau. Aí chegou um dia, eu mandei uma mensagem pra minha obstetra, minha gineco, e falei, Ju, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Tá acontecendo isso, eu tô a ponto de enlouquecer, tá desesperadora. A Maria começou a negar o peito. Porque aí, gente, com 4 meses, ela resolveu que ela não queria mais mamar no peito, entendeu? Acho que foi tanto hoje, depois de 1 ano, mentira, um pouco antes, eu comecei a pensar e comecei a entender algumas coisas. Mas assim, bom, eu vou falando aqui. O que aconteceu? Ela começou a negar, ela não queria mais o peito. Eu colocava ela na posição de mamar, a bicha abria o maior berreiro do mundo. E aí, mesmo com a translactação, ela não queria, E aí, eu tive que começar a dar mamadeira, ela tava perdendo peso. E aí, ela mamava o leite do peito, porque eu tirava. Bom, então não era o leite, né, o problema. Sei lá o que era. Aí, o que aconteceu? E aí eu comecei a ficar louca quando ela começou a parar de mamar. Ela ia desmamar precoce. Como assim ela ia desmamar precoce? Não, pelo amor de Deus, ela não gosta de mim. Ela tá me rejeitando, olha aí. Não pode ser, ela tá me rejeitando, ela não vai gostar de mim, eu não sou uma boa mãe, e blá, 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 blá. E comecei a ficar mais pinel ainda, entrei numa noia absurda. E eu só falava isso, ela não gosta de mim, eu tenho certeza, porque isso é rejeição de filho pra mãe, é alguma coisa que tá acontecendo, ela não, eu não sei o que vai ser da minha vida, tal. E eu só pensava isso.
E aí eu peguei e falei pra doutora, eu falei, olha, doutora, sério, é desesperador, agora ela não quer mamar, pelo amor de Deus, eu não tô aceitando, e eu tenho vontade de sumir, eu tenho vontade de tacar ela na cama e sair correndo, e o que eu faço? Ela falou, Júlia, vamos medicar. Ela falou, você parou de amamentar? Eu falei, não. Eu tô tirando na bombinha, porque eu fiquei mais 2 meses, né, gente? Até os 6 meses dela, eu fiquei louca, e eu falei, eu vou tirar na bombinha, e fiquei tirando. Com um pouco de fórmula também. Aí, enfim, aí ela falou, então eu não posso te dar fluoxetina. Eu vou te dar um remédio mais fraco que você pode continuar amamentando. Eu falei, tá bom. E eu comecei a tomar esse medicamento. E aí, só que nisso também eu falei, eu preciso de ajuda terapêutica, eu preciso de uma psicóloga, porque eu vou explodir, eu vou enlouquecer, eu vou surtar, eu sei lá o que vai acontecer comigo. E aí eu fui buscar ajuda profissional, gente, porque graças a Deus eu tenho consciência das coisas, sabe? Eu vi que eu não estava bem, eu vi que eu estava precisando de ajuda, mas eu não estava encontrando quem poderia me ajudar. Então eu fui buscar ajuda profissional e comecei a fazer terapia por Skype. Porque eu também não tinha com quem deixar a Maria. Com quem que eu ia deixar? Quando que em São Paulo, só o deslocamento, mais 1 hora de terapia, 2, 3 horas, imagina, não tinha esse tempo. Então eu fui buscar uma profissional que fizesse uma sessão uma vez por semana por Skype. No horário que, sei lá, a Maria dormisse, que alguém pudesse estar em casa, Marcelo, se acontecesse alguma coisa, estava aqui. E foi rolando assim. E aí, aos poucos, as coisas foram começando a melhorar. A minha vida foi começando a voltar ao normal. Teve o processo dela ir pra escolinha, porque aí com 5 meses, imagina que isso tudo foi em novembro. Em dezembro ela já começou a entrar na escolinha, porque em janeiro eu voltava a trabalhar, então eu fiz a adaptação dela em dezembro. E aí as coisas eu comecei a voltar a respirar. Eu comecei a voltar a ter 1 minuto do meu tempo pra mim, a poder comer. Porque, imagina, esse tempo todo eu não comia, eu comia de pé. Tirando tudo isso, né, Brasil? Teve alergia à proteína do leite de vaca, que eu tive que tirar tudo da dieta, tudo. Porque ela era alérgica. Então, imagina, eu virei um pau de vira-tripa, não podia comer, não tinha minha mãe, não tinha ajuda. Mano, sério. Maternidade puramente real, né? Quer dizer, eu acho que eu tenho muitas amigas que não passaram isso aqui do que eu passei, pela graça de Deus, né? Mas enfim, eu falo, eu acho que isso aconteceu comigo, essas coisas, mas acredito que não. Como ficou minha relação com o Marcelo? Ai, gente, péssima, né? Péssima, que relação? Não existia nada, eu só tinha olhos e, sei lá, ficou ó. Aliás, até hoje a gente tá ainda em processo, né, pra ser bem sincera, de conseguir se recuperar de um monte de coisa. Porque assim, com 6 meses a minha vida começou a florear, mas eu tenho ainda muitas marcas disso tudo que aconteceu, porque foi muito difícil. Ele trabalhava, graças a Deus ele trabalhava perto, então na hora do almoço ele vinha me ajudar. Só que assim, ele tinha que comer, ou ele comia ou ele me ajudava. Então, assim, não dava pra ajudar tanto. Mas de manhã ele tava aqui, à noite na madrugada era o TT, era comigo. Então, assim, ele fez o que ele pôde. Mas a relação ficou, gente, coitado, nem tinha nada, não tinha menor possibilidade de nem conversar direito, porque eu só chorava. Eu era uma pessoa que falava comigo, eu chorava. Aí chegou um dia até que meu pai veio me visitar, foi muito engraçado, eu não lembro quem me seguia nessa época também. Ele veio me visitar, eu não sei, Marcelo disse que ele não contou nada pro meu pai, eu acredito que não mesmo. E meu pai chegou em casa e me viu naquele estado, porque ele chegou, eu desabei. Tipo assim, era como se eu estivesse vendo, né, alguém da minha família, tipo, aí você desaba, né? E aí ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, pai, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Ele falou, você vai arrumar sua mala agora e a gente vai pra Indaiatuba. Você vai ficar na minha casa. E a Evelyn, que é a esposa dele, que é a madrinha da Maria, falou, não, pega as suas coisas. E eu falei, eu não vou. E eles, você não vai ficar aqui nesse estado. Enfim, eu fui pra Indaiatuba com eles. E fiquei 1 semana lá pra ter suporte um pouco, né, pra ter um pouco de ajuda. E tudo bem. Mas, enfim, e aí a minha vida foi começando a voltar depois. Aí eu voltei a trabalhar, comecei a ter um pouco mais de vida, né, gente? Porque você vive só a maternidade, com tudo isso que rola, é muito difícil, né? E aí, beleza, as coisas foram se ajeitando, logo já chegou os 6 meses dela, eu parei o medicamento, quando eu vi que eu já tava bem, já vi que eu já tive alta, entre aspas, da terapia, comecei a ver que já não tinha agregado muito mais, aí eu parei.
E agora eu voltei, viu, gente? Por sinal, eu voltei a fazer terapia porque agora outras questões. Eu acho maravilhoso, eu acho que todo mundo tem que fazer. Acho que devia fazer parte do currículo de todo ser humano no mundo. Mas enfim, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, teve gente aqui que eu anotei. Se vocês tiverem perguntas, gente, manda aí, tá? Quando que eu fui diagnosticada? Então, eu fui diagnosticada em novembro, quando eu pedi ajuda pra minha gineco, contei o que estava acontecendo e ela falou, pelo amor de Deus, isso é típico de depressão pós-parto, pelo amor de Deus. Então, quando começou foi com 4 meses, Maria tava com 4 meses, e como que eu percebi diante de tudo isso aí? Que eu só chorava e queria tacar a cabeça na parede e sumir. O que eu sentia, se tem rejeição com o bebê, gente, isso é forte, hein? Isso é forte. Não é uma rejeição com o bebê. Eu não tinha rejeição, muito pelo contrário, eu me sentia rejeitada por ela, era o contrário. Eu achava que ela não ia gostar de mim, porque ela não queria estar perto de mim. Mas, gente, vamos combinar agora um pouco mais de consciência, sanidade mental. Deixa eu ver aqui um negócio. Bebês são super sensíveis. Eles sentem o sentimento da mãe. Concorda que ela estava mesmo me rejeitando um pouco porque ela não queria sentir aquilo? Concorda que o peito é um momento de vínculo de mãe e filho e é um momento para ser gostoso, e eu tinha muitas dores, eu tava doída, então eu de alguma forma tava passando aquilo para ela. Olha que forte isso. Então hoje eu tenho esse discernimento que eu acho que tudo isso que aconteceu pode sim ter sido fruto da perda da minha mãe. Não culpando minha mãe, pelo amor de Deus, e ela sabe que ela não tem culpa disso. Foi a lei natural da vida, sei lá, gente, foi uma tragédia que aconteceu, uma fatalidade, e que, enfim, somos seres humanos. O que a gente pode fazer diante disso, né? Eu não tinha como mudar, eu acho até que eu fui forte demais pro que eu vivi. Mas sentimento é sentimento, cara. Como é que eu ia mudar meu sentimento? A dor tava dentro de mim, né? E eu acho sim que a Maria sentiu. Eu acho sim que isso tudo que ela viveu, essas dores, esse choro todo, ela tava chorando a minha dor. Hoje eu acredito nisso. Às vezes até me perguntam, você vai ter outro filho e tal? Eu falo, pelo amor de Deus, Brasil, pode ter um filho já com 6 meses? Mas eu acho que não ia ser assim, entendeu? Eu tenho um pouco de medo. Deus me livre, perco meu pai. Pelo amor de Deus, eu acho que não, né? Eu acho que Deus não faria isso, sei lá. Mas enfim, tenho medo, né? De sei lá o que acontecer. Então hoje não penso nisso, mas eu acho que teve um pouco do sentimento dela. Toda essa dor dela, com certeza foi reflexo da minha. E a rejeição que eu tive por ela, não tive rejeição, mas eu queria tacar ela e sair correndo, entendeu? Porque era demais, eu chorava muito, eu não sabia mais o que fazer, ninguém conseguia parar. A melhor amiga da minha mãe, que é como se fosse considerada minha madrinha, veio para São Paulo passar 2 semanas com a gente. E ela é mãe também, e ela falou, quando ela não dormiu 24 horas, gente, ela falou, vamos agora pro hospital, Júlia. Não pode ser normal, essa menina não está normal. E aí a gente foi pra pediatra, eu liguei pra ela, ela falou, não vai levar no hospital, traz ela aqui. E eu levei, eu lembro que era o dia 6 de setembro, era um dia antes do feriado, uma sexta-feira, 6 horas da tarde, o trânsito, aquele caos. A Maria foi chorando daqui até lá, quase 1 hora. Eu cheguei lá, assim, ó, eu tremia, eu falava, pelo amor de Deus, eu vou morrer. E foi aí que ela começou a medicar contra o refluxo, porque eu estava no desespero. Mas é isso, gente. Essa é um pouquinho da minha história, esse é um pouquinho do que eu vivi, mas, de novo, eu acho que difícil seria se eu não tivesse tido isso, porque eu tive muitos motivos, mas tem muita gente, muitas mamães que têm depressão pós-parto, sem motivo, gente, porque basta parir para os nossos hormônios se desregularem completamente.
a gente tem o baby blues, né, que é a queda hormonal muito acentuada, a gente tem uma mudança de vida, a gente tem o luto da nossa vida, porque a gente deixa de ser a gente por um bom tempo. O nosso casamento muda, a nossa relação, imagina, a gente viajava, a gente saía, a gente isso, a gente aquilo, a gente era ativo, a gente tava sempre na rua, blá, 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 blá. E mudou, né? Mudou tudo. E eu falava, mano, eu nunca mais vou ter minha vida de volta, o que que eu fiz, e naquela coisa. Então, assim, a gente fica doida mesmo. E a gente tem que só saber reconhecer, porque as pessoas julgam, as pessoas que eu digo, gente, a gente da nossa própria família, tá? É quem tá do nosso lado. Acha que é besteira, ela tá louca, né? Ninguém te trata como uma pessoa que tá precisando de ajuda. E isso é muito sério. As pessoas acham que era, nossa, ficou doida, nossa, tá cheia de mimimi agora que virou mãe, nossa, agora tá cheia dos... Precisando de ajuda, cara. A gente tá precisando de alguém que apoie a gente, sabe? E é muito difícil isso, porque as pessoas não entendem. E foi muito engraçado. Quando eu fui diagnosticada depressão pós-parto, nossa, coitada, depressão pós-parto, vamos ajudar. Aí veio todo mundo querer ajudar, entendeu? Só que eu tava com isso há, sei lá, semanas, meses, e tava todo mundo criticando, todo mundo julgando, ninguém ali vendo que eu tava precisando de cuidado, que eu estava num momento difícil. Quando falou, ela está medicada, tomando remédio para depressão pós-parto, nossa, coitada, meu Deus, não. Entende? Então, assim, gente, não vamos deixar chegar nesse ponto, sabe? Eu acho que a gente precisava conscientizar, por isso que eu resolvi vir falar, porque, cara, é uma exposição de intimidade muito grande, né? E é o que eu falei, eu não ligo dessa exposição de intimidade grande, porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero ajudar a que as mães que estejam passando ou passaram por isso tenham coragem de expor esse tipo de sentimento, gente. Porque eu recebi na época muitas mensagens de mamães falando assim pra mim: Júlia, eu nunca tive coragem de contar, mas eu tive depressão pós-parto e ninguém na minha família soube, porque eu tinha vergonha. E eu falei, vergonha do quê? Vergonha do quê? Gente, a gente é mulher, a gente é mãe, a gente tem hormônio, isso é natural, isso acontece muito mais do que a gente imagina. Porque as pessoas têm vergonha, vergonha do quê? Cara, eu tive, bato no peito e fui buscar ajuda, porque a única coisa que eu sabia é que aquilo eu não queria viver mais, que aquela dor eu não queria mais sentir, que eu queria só viver uma vida feliz e plena e que eu podia curtir minha maternidade, porque não estava legal, porque eu não estava legal, porque eu não estava me sentindo bem. E eu queria sentir bem, gente, pelo amor de Deus, era minha filha. Coisa mais linda do mundo. Então, assim, é muito doído, sabe, esse julgamento social, é muito doído o seu marido ou o seu companheiro. Tipo, teve gente que me falou que o marido foi embora nessa época. Gente, como é insensível, né, do ser humano a hora que você tá mais precisando. E olha que a gente fez curso, hein? A gente fez o curso da Promatra, a gente fez curso de amamentação, a gente fez o caralho toda. A gente fez antes, pra se preparar. E mesmo assim a gente viveu tudo isso, porque, claro, né, tivemos 1001 questões aí no meio do caminho. Então, é isso. Pra quem chegou agora, gente, falei aqui mais que o homem da cobra, como sempre. E a gente tá falando sobre a depressão pós-parto, que eu prometi pra vocês que eu ia falar. Quem pegou aí o bonde andando e depois quiser assistir, eu vou deixar salvo. E vou deixar aí disponível por 24 horas. Então, inclusive, se vocês têm alguma amiga, alguma mamãe, alguma gravidinha, alguma recém-parida, encaminha esse vídeo para elas, coloca aí embaixo na setinha e manda esse vídeo para as pessoas. Tirem uma foto de mim, assim, façam um print e postem no stories de vocês, convidando as pessoas para assistirem essa live, para quem a gente puder ajudar. Que eu ajude uma pessoa, eu sinto que eu já fiz a minha parte. Então, por isso que eu resolvi vir aqui falar. Doeu menos do que eu imaginava. Eu achei que ia ser muito mais forte, mas eu tava me preparando já há muito tempo, né, gente, pra esse momento. E aí eu ficava, mas eu vou gravar, daí tem que editar, daí blá blá blá, daí blá blá blá, e aí o negócio não saía. E aí eu falei,
agora. Tomei banho, tirei a maquiagem de cara lavada e falei, dane-se, é assim mesmo, porque aqui é maternidade real, a gente conta os perrengues, a gente conta a cara lavada, sem mimimi, de ai, cabelinho, de batom, é assim do jeito que é mesmo. Então é isso, gente. Alguém... Oi, gente. Vivi, obrigada, amor. A Mary acabou de entrar. A gente tá falando aqui, Mary, de depressão pós-parto, gata. Finalmente resolvi vir aqui contar. Mas já estamos quase no final da live, mas dá pra vocês assistirem tudo depois. Lari, sua linda, obrigada. Amo te seguir. Sua história é realmente maternidade na real. Obrigada. Realmente, gente, aqui é maternidade real. Nua e crua, como eu digo, sem mimimi. Maria dorme a noite toda, Júlia. Não é muito tema da live, mas assim, dorme, mas acorda. Tipo, agora há pouco mesmo, ela deu uma choradinha aqui. O Marcelo foi lá no quarto. Então, às vezes ela acorda à noite. Tem noite que a gente vai várias vezes lá no berço. Bom, a sua relação com o Marcelo, como ficou, também já respondi. E é isso. Oi, mamãe dentista. Que bom, gente, que vocês também... que vocês estão aqui. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda. Eu acho que eu respondi todas que tinham chego pra mim aqui. Mary, como que você não sabia, gata? A gente conversava tanto sobre isso. Eu tava em plena depressão pós-parto, sem saber, naquela época. No auge do meu desespero. Mas é isso, quando eu fui diagnosticada, tomei medicação e por um tempo, eu acho que eu tomei uns 3, 4 meses e fui parando depois e aí tirei completo a medicação, tá? Então, Jaque, eu tive as mesmas sensações e hoje eu sei que estava em depressão. É isso que eu falei, é muito comum, me arrepia, as mães terem muitas sensações, muitos sentimentos, muitos choros, muitos desesperos e não saber que estavam em depressão pós-parto. Exatamente, é o mesmo que eu tomei. E não ter ajuda, gente, e não ter tratamento, entendeu? E não ter sido tratada adequadamente. A pessoa estava em desespero, a pessoa estava sendo julgada provavelmente pela família que estava de mimimi, a família julgando que ela estava mudada, que nossa, como ela mudou depois que ela é mãe, ai, tá cheio dos mimimi, nananã. Não foi tratada adequadamente, não buscou ajuda profissional, não tomou medicamento e quase enlouqueceu de verdade, entendeu? Então, realmente... Por isso que eu digo, gente, eu encorajo, sim, as mamães que estão sentindo qualquer coisa diferente, tá muito doido, tipo, a sua cabeça enlouqueceu, você começa a sentir que você está enlouquecendo, que você quer sumir, porque eu acho que é aí que tá, que eu acho que o estopim da minha gineco ter percebido que eu estava em depressão pós-parto foi quando eu falei pra ela, a minha vontade é de sumir e só voltar quando tudo isso tiver passado. Ela falou, opa. Eu tinha vontade, gente, é triste, de tacar a Maria na cama e sair correndo, sumir, voltar só quando alguém falasse, ela cresceu e acabou tudo isso, sabe assim? De desespero, eu queria enfiar num buraco e falar, para. Só que eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo e eu busquei essa ajuda, então assim, eu imagino as pessoas que têm o orgulho maior que si, porque tem muita gente orgulhosa no mundo que não quer aceitar que tá vivendo aquilo. Então eu falei, não, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada, alguém me ajuda. E foi quando eu busquei essa ajuda. Mas eu imagino que tenha muitas mamãezinhas que tenham passado por uma depressão e não perceberam, e só perceberam depois e não contaram pra ninguém, como teve mães que compartilharam isso comigo, que tiveram a depressão pós-parto, nunca trataram e nunca contaram pra ninguém. Gente, vocês viveram tudo isso sozinha, cara. É muito foda, né? É muito forte. Exatamente, a gente fica... Sério, por isso que eu falo, às vezes alguém fala pra mim... Ai, você tem saudade dos bebezico? Eu começo a tremer. Gente, eu vejo um bebezico, eu tenho vontade de abraçar aquela mãe. Eu tenho vontade de falar, amiga, vai passar. Só que eu vejo muitas mães plenas. Inclusive, eu tenho uma mãe aqui no meu prédio, que não sei se a Ana entrou aqui. Eu encontrei ela esses dias, ela tá com uma bebezinha de 3 meses. E aí, ela
plena, maravilhosa, sem olheira, Mara. Falei, Ana, quanto tempo tá seu bebê? Ela, 3 meses, amiga. Aí eu, você tá assim, gata? Aí ela, Ju, eu tenho ajuda. Eu posso dormir 10 da manhã se eu quiser. Falei, ai. Entende como uma rede de apoio faz muita diferença? Eu não tive essa rede de apoio, gente. E isso é puxado. Isso é muito puxado. Então, assim, eu tenho outras amigas que também engravidaram e tiveram um bebê já, e estão plenas, e nunca, cara, não reclama de nada. Nunca... E aí, qual é o maior desafio da sua maternidade? Ah, tudo bem. Tipo, dorme? Ah, dorme normal, acorda à noite pra mamar, mas tá tudo bem. Tem cólica? Não. Tem refluxo? Não. E tem... Tipo assim, cara, eu fui um ET. É o que eu pensava, eu fui um ET. Ou ela é um ET, alguém foi ET na vida. Mas é isso, né, gente? A maternidade é de cada um. De novo, não tem regra, não tem nada. Não é porque eu passei um monte de coisa que me deu mais motivo de ter tido a depressão pós-parto do que quem não tem. Porque tem gente que vai falar, meu Deus, eu não tive 1/3 dos problemas que ela teve e tive depressão pós-parto. Cara, todas nós estamos suscetíveis. Se é mulher, você pode ter. Basta ter uma perereca. E parida, de cesárea ou não. Pode ter depressão pós-parto, entendeu? E é isso, gente. Queria contar, dividir, eu consegui, cara, eu vim aqui falar, falei, promessa é dívida, eu tardei, mas não falhei. Vou deixar salva essa live, convidem as amiguinhas, vamos fazer uma fotinha aí, gente, pra vocês fazerem um print, pra vocês convidarem as amiguinhas pra vir aqui olhar a live, por favor. Vai, 1, 2, 3 e já. Tirou a foto? Ai, então tá bom, então chega. Posta aí nos seus stories, manda as amigas que estão precisando seguirem. E tem uma setinha aí embaixo, compartilha também com a galera. E obrigada por vocês estarem aqui, foi muito bom, gostei. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma. Beijo, beijo, beijo pra vocês.